Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto e dentro do curso de ferramentas Google estamos nas aulas sobre o Google Classroom. Já passamos por 3 aulas, a aula sobre mural, a aula sobre atividades e sobre os demais menus aqui, pessoas e notas. Então caso vocês não tenham visto, sugiro que pausem o vídeo e voltem às aulas anteriores, que vão apresentar na sua essência o que é o Google Classroom. O objetivo da aula de hoje é falarmos sobre o menu de configurações da turma, que obviamente é muito relevante, porque aqui é onde eu tenho exatamente a gestão de como a turma vai se comportar tanto para os docentes quanto para os discentes pertencendo nas mesmas. Eu acesso esse menu clicando no menu engrenagem, nessa engrenagemzinha, que fica exatamente ao lado da conta de vocês, ou seja, da foto de perfil, do menuzinho dos aplicativos Google, então eu tenho acesso às configurações. Vamos lá. Ao clicar nas configurações vai ter exatamente uma tela, então, ou seja, ela não é muito extensa, então basicamente tem as informações essenciais de configuração da turma. Na primeira parte chamada detalhes, nós vamos ter acesso àquelas mesmas informações que foram colocadas lá no momento da criação da turma, que foi visto lá na primeira aula. Então lá onde foi batizado o curso de Google Classroom. Então, ou seja, se eu quero alterar, não, mas acho que o título está um pouco ainda insuficiente, vou dar mais detalhes. Curso de Google Classroom, ferramentas Google. Então, ou seja, vou dar mais detalhes do título. Ou seja, quando eu salvar e fechar, lá no meu mural, ou seja, o nome aumentou. Então, consequentemente, como um título, o pessoal não coloca um título tão extenso, porque aqui já ficou grande, mas notem que aqui ó, eu já não enxergo mais o que vem depois do do ferramentas, por exemplo. Né? Então, ou seja, até depois nessa busca aqui, mesmo aqui, ó, ou seja, os cursos que têm um título maior, acabam ficando com 3 pontinhos, mas eu não consigo visualizar. O Classroom peca um pouco nisso, podia pelo menos quando posicionasse o mouse aparecer todo o texto ali. Então, títulos mais sucintos, daí aproveitem depois lá na descrição da turma para dar mais detalhes. Vou tirar daqui e vou colocar aqui. Dentro do contexto do curso sobre ferramentas Google. Então, ou seja, nós estamos dentro do curso de ferramentas Google, que abrange várias outras ferramentas aí no Classroom, e o Classroom foi quebrado em algumas aulas para poder ficar mais estruturado. Posso criar sessão, então mais ou menos aquela ideia de, se eu tenho dentro do meu nível, por exemplo, quero separar por níveis, categorias, tudo mais, quero dar uma característica específica, eu posso colocar aqui obrigatoriamente ou não, quer dizer, não é obrigatório, eu posso colocar ou não. Mesma coisa da sala, se tem uma sala física para isso, ou uma sala online para isso, eu posso colocar aqui, ou posso deixar em branco. A matéria, nós já optamos por formação profissional lá na primeira aula, vou manter aqui dentro. O segundo ponto do geral, que é basicamente a primeira questão, a primeira aba, até essa barra de separação aqui, é sobre como vão funcionar os convites para acesso à turma. Então eu posso gerenciar os convites dessa forma. Por padrão ele está sempre ativado. Então quando eu criei a turma, deixa eu voltar lá na tela inicial, vou descartar aqui, não vou salvar aqui porque eu fiz algumas alterações lá no texto lá em cima. Lembrando que se descartar, perde-se tudo. Como eu fiz uma alteração aqui, então, ou seja, eu criei aqui a parte da descrição, aparece aqui clicando no izinho, né? Então isso ficou inserido. Mas lembrando, esse código da turma, que foi explicado lá na primeira aula, ele foi criado por padrão. Quando cria-se uma turma, o Google cria um código que eu posso redefinir ao longo da existência. Por exemplo, se eu redefinir agora, em vez de HJCC, ficou DQY, etc. Ou seja, esse é o novo código, o anterior não vale. Mas sempre tem um código visível para entrar na turma. Qualquer pessoa com esse código aqui, entrando no Google Classroom, vai conseguir acessar minha turma. Se eu não quero isso, se eu quero que somente pessoas que eu convide façam parte, eu vou entrar em ativado e vou desativar. Dessa forma, ninguém mais entra na minha turma, a não ser que eu vá lá no menu pessoas e coloque o convite para a pessoa. Ou seja, não existe mais um link de convite para cair direto aqui. Isso é um problema para o professor, por um lado, porque eu vou ter que convidar cada um dos alunos individualmente. Eu vou ter que ter o e-mail dessa pessoa, digito lá no convite pessoas, envio, pego o segundo e-mail, digito, convido e assim por diante. Vou ter que convidar todos um a um. Por outro lado, eu tenho certeza que só vai entrar na turma quem eu quero. Porque se eu disponibilizar um convite e passar para um aluno, e esse aluno pegar esse convite e colocar no WhatsApp, num grupo, alguma coisa assim, qualquer pessoa com aquele link vai poder entrar na turma também. Aí compete ao professor entrar no menu pessoas e excluir as pessoas que não deveriam estar ali. Então, ou seja, cada docente escolhe como que as pessoas vão entrar, se é por convite aberto ou por convite individual. Por padrão, ele está sempre ativado. Então, ou seja, posso pegar esse convite aqui, copiar e colocar num e-mail, num grupo do WhatsApp ou no Facebook e tudo mais. Ó, pessoal, entrem, por favor, que o curso está genérico para todos. E posso deixar fechado, mas eu vou ter que convidar individualmente.
Então essa aqui é a primeira parte. Ativo ou não ativo esse link aqui. Eu, por padrão, mantenho sempre ativado porque esses cursos, principalmente esses cursos de extensão aqui, eles são focados para tentar atender o maior número de pessoas. Então qualquer pessoa que queira participar é bem-vinda. A segunda parte, ou seja, a partir desse separador e esse aqui no caso, é como que vão ficar configurados os menus atividades em relação ao seu mural. A primeira opção é quem que pode comentar e quem que pode postar no Classroom dessa turma. Por padrão, os alunos podem postar e comentar. Quer dizer que tanto professores, por padrão, podem postar e comentar. Então isso eu não tenho como tirar o poder do professor, porque, enfim, a turma é dele. Aqui eu estou dizendo, além dos professores, os alunos também podem postar e comentar. O que significa o aluno poder postar? O aluno pode entrar lá, na opção, vamos voltar aqui dentro, vai estar esse campo disponível para ele, e ele pode escrever o que ele quiser. Professor, terá aula amanhã? Então, ou seja, o aluno vai postar, vai aparecer a fotinho do aluno e tudo mais, todos da turma vão receber aquela mensagem e todos podem responder. Isso, por um lado, é bom, quer dizer que digamos, incentiva com que os alunos troquem informação sobre isso. Por outro lado, tem várias turmas onde liberar essa opção aqui para postagem permite que alguns alunos entrem com aquelas mensagens genéricas dele. Bom dia, tudo bem, sei lá, mensagens genéricas, criar postagem que fogem do conteúdo da turma. Então, aí é uma escolha pessoal, cada docente, quando está gerenciando sua turma, pode escolher, mas a minha opção é, não deixo postagem para alunos, mas deixo comentários para os alunos. Então os alunos podem comentar livremente qualquer uma das postagens, seja do mural, seja das atividades. E essas postagens vão estar visíveis para toda a turma, mas eu não permito que eles façam novas postagens. Primeiro, porque eu perco o controle sobre o que está postado na minha turma, e segundo, que vai ter muita postagem que foge exatamente da minha estrutura que eu pensei para aquela turma, seja no menu mural, seja no menu atividades, mas é uma opção minha. A terceira opção é que apenas professores podem postar e comentar, mas daí eu estou privando todos os alunos de comentar. Então eu deixo aqui, achou uma coisa interessante numa aula, quer destacar ali, tem alguma coisa que não ficou bem explícita, quer que explique de novo, alguma coisa, então fica aquela postagem sempre vai ser feita dentro de uma postagem feita pelo professor. Então ela fica um comentário específico sobre aquela postagem e não uma nova postagem no meio de todas. Então, das três opções, cada docente escolhe para cada turma, então essa configuração é para a turma de Classroom que eu acabei de criar aqui para esse curso, mas para a minha nova turma, por exemplo, num curso que eu vou dar sobre Jamboard, eu posso dizer que lá não, os alunos podem postar, porque lá eu tenho uma outra interpretação do perfil dos alunos. Então, cada docente para cada turma define quem que vai ter acesso a postagens e comentários. A segunda opção é sobre como que as atividades vão ficar vistas no mural. Note que por padrão aparece mostrar notificações condensadas. O que é isso? Deixa eu salvar aqui, que eu mudei isso para alunos poderem comentar aqui, e voltei. Essas atividades que foram criadas na aula 2, foram 4 atividades aqui que foram mostrar como é que funciona cada uma dessas criações propriamente ditas, notem que as 4 aparecem no mural, exatamente na ordem como foram feitas. Então fiz primeiro uma postagem numa aula de introdução, ela veio para o mural. Depois eu postei uma pergunta, veio para o mural. Então das 10h30 às 10h44, as 4 postagens vieram para cá. O que aquela opção faz? Bom, se eu não quero que o meu mural fique poluído a cada nova postagem, porque uma coisa é eu postar 4, mas se eu tivesse postado 10 atividades, ia ficar 10 atividades listadas uma atrás do outro, e aquelas mensagens principais que eu coloquei no mural ficariam mais para baixo. Eu perderia exatamente essa visibilidade sobre isso. Então eu posso optar, aí mais uma vez, é o docente que escolhe, se eu quero mostrar condensada, se eu quero mostrar ela completa. Não, eu quero que o meu mural tenha tudo que eu tenho na atividades, ou seja, eu vou estar duplicando as informações do mural do menu atividades para o mural. Se eu salvar aqui e voltar lá para o meu mural, então agora eu tenho no mural tudo. Então, ou seja, é como se fosse uma lista de tudo que tem no menu atividades. Só que, particularmente, eu acho isso bagunçado, porque aqui eu não tenho, aqui, tema ela pertence, ou seja, o tema lá das atividades, ou seja, aquela organização de acordo com a ementa, e vai ficar tudo que foi feito para atividades jogado aqui em ordem cronológica, ou seja, da última, aqui em cima vai ficar, e a primeira que foi postada lá embaixo. Não opto por fazer isso e não recomendo fazer isso, porque senão o menu fica completamente bagunçado na minha concepção. Principalmente para turmas que eu tenho muitas postagens, ou seja, 10, 15, 20, dezenas delas. Então eu prefiro ocultar notificações. O que é essa ocultar notificações? Quer dizer que as atividades que eu publicar no menu atividades vão estar exclusivamente no menu atividades. Os recados que eu colocar no mural vão estar exclusivamente no mural, ou seja, eles não se misturam. Ou seja, se eu salvar aqui, note o que acontece no nosso mural, voltou a ficar somente com as postagens que foram feitas lá na primeira aula dentro do próprio mural.
as atividades continuam aqui, não apaguei nenhuma delas. Eu só fiz com que nenhuma dessas que estão postadas aqui vão lá para o mural. Porque lembrando, pessoal, toda vez que eu criar uma nova atividade, quando eu der postar, todos os e-mails dos alunos que fazem parte da minha turma vão receber uma mensagem. Olha, o professor acabou de postar uma nova mensagem na aula, no menu Atividades, chamada Introdução ao Classroom, chamado Você já conhecia o Classroom? Uma pergunta chamada isso. Então já vem essa mensagem por e-mail. Por isso que eu não acho interessante ter também aqui no mural essa mesma postagem. Mas lembrando, é uma opção de cada docente. Portanto, vocês podem, voltando aqui, deixar todas as atividades todas as postagens de atividades no mural completas, só condensadas é só o título, e ocultar as notificações, quer dizer que não aparece no mural. Então, essa por padrão é o que eu faço. Aqui, basicamente, os itens que, por exemplo, eu postei uma coisa e excluí. Eu quero que fique visível isso aqui pro professor. Note, os alunos não vão ter acesso ao que foi excluído. Não se preocupem com isso. Mas, se os professores, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 docentes da turma, um apagou uma coisa, como que os outros saberão? Se eu marcar essa opção aqui, então seja tudo que foi apagado continua sendo visível para os docentes, mas os alunos já obviamente não terão mais acesso. Por que isso? Porque, por exemplo, se outro professor, não, mas isso aqui não era para ter apagado, isso aqui é para ter postado de um jeito diferente, eu posso pegar aquela postagem, reorganizar e postar ela novamente também. Então, isso aqui é útil quando você tem 2 ou mais, porque às vezes pode acontecer algum acidente, o professor queria apagar uma postagem, apagou outra, por exemplo, então fica o histórico ali. A última parte do menu geral é a parte do Meet. Então, lembrando, o Meet, cada turma do Meet, que foi comentado lá na primeira aula mais uma vez, cada turma do Classroom, perdão, pode ter um link do Meet específico. Então, ou seja, esse Meet aqui ele vai ficar válido enquanto a turma estiver ativa. Então, ninguém mais que for criar uma reunião do Meet vai ter esse link enquanto essa turma for visível. É um link personalizado para essa turma. Os alunos vão poder entrar a qualquer momento, só que a turma só vai estar ativa quando o professor estiver presente. Então, ou seja, tem que estar o criador da turma ali dentro para poder ativar a aula. Aqui eu tenho umas opções, por exemplo, que eu posso redefinir. Esse código aqui começou a entrar pessoas que não deveriam e tudo mais, quero mudar para, enfim, atualizar só para os meus próprios alunos, posso redefinir, ou posso remover no sentido de que não quero mais link do Meet aqui, ou seja, não vai ter mais aulas síncronas, online, então não tenho por que mais ter o Meet. Então é uma opção que o docente tem. E aqui, se esse link que foi criado pelo docente, ao criar a turma, vai estar visível para os alunos ou não. Então os alunos se vão ter acesso àquele link ou não. Particularmente se eu criei um link para ter reunião com os alunos, eu devo deixar marcado, né? Que os alunos consigam entrar facilmente. Senão eu vou ter que estar copiando esse link e avisando eles, pessoal, a aula de hoje está nesse link, a aula de amanhã está nesse link. Lembrando que o link é o mesmo durante toda a duração do curso. Portanto, se eu tiver aulas toda segunda às 2h30, o link é o mesmo. Eu não preciso passar cada segunda-feira um novo link para eles. É uma das vantagens de usar o link, usar o Meet, no caso, dentro do Classroom. Porque se eu estiver usando o Meet por conta própria, eu tenho que criar uma reunião hoje, o link que vai ser criado vai ser diferente do link que eu vou criar na próxima segunda e assim por diante. Então, ou seja, a cada aula eu tenho que avisar todos do novo link para a pessoa entrar na reunião. Nesse caso, vai ser sempre o mesmo. E por fim, caímos na parte da avaliação, que é a última configuração que você tem do menu de atividades. A avaliação determina como que o cálculo da nota final dos alunos vai ser dada. E nós temos 3 opções, simplesmente. Sem nota, ou seja, a turma não é para avaliar ninguém, é só para divulgar material, para o pessoal ter acesso a conteúdo, para conversar no mural, para ter discussões sobre temas, mas não vai ter questões avaliativas, que é o que vem por padrão aqui, sem nota final. Então, ou seja, o aluno vai terminar o curso sem receber uma nota, ele vai ter simplesmente participado. Posso ter o total de pontos, que o total de pontos nada mais é do que, se eu tenho uma atividade que vale 10, outra que vale 5, outra que vale 15, ou seja, o somatório das 3 notas é 30 pontos, quer dizer que o aluno vai ter, para ter os 100%, ele vai ter que ter os 30 pontos. Se ele tirar 15 pontos, ele vai ter 50% na nota final e assim por diante. Então, ou seja, o total de pontos nada mais é do que o somatório da pontuação que o docente definiu lá para cada uma das atividades avaliativas. Lembrando, para as atividades que valem pontos. Aquelas atividades que foram marcadas sem notas não entrarão nessa questão aqui. E aí, basicamente, vai aparecer o percentual das notas, o quanto por cento dos 30 pontos, ou dos 100 pontos, ou dos 10 pontos, enfim, quanto foi o somatório das notas que o aluno conseguiu ao final do semestre. O professor também tem uma opção, melhor dizendo, para mostrar essa nota para os alunos. Então, quer dizer, o aluno ele vai enxergar a nota de cada atividade. Se eu quero mostrar a nota final dele, ou parcial, ou seja, final no sentido de todas as atividades já corrigidas, eu marco. Eu, por padrão, gosto de marcar isso aqui. Quer dizer que o aluno vai enxergar ao longo do andamento da turma
para cada atividade e quanto está sendo o somatório de todas as atividades que já foram finalizadas. Ou seja, ele consegue visualizar efetivamente qual é essa nota atual e se ele está precisando de nota, por exemplo, supondo que tenha atingido 70% para ter acesso ao certificado, então, ou seja, se ele já conseguiu chegar próximo a isso, já passou disso, está abaixo, até para saber exatamente como é que está o seu andamento em relação a essa pontuação. Então, nada mais é o total de pontos do somatório de todas as atividades. Agora, supondo que vocês queiram fazer notas ponderadas, aí é a terceira opção. Então, eu vou criar categorias e essas categorias vão ser ponderadas. Então, ou seja, eu vou dizer, por exemplo, que trabalhos em aula vão ter 20% da nota final. Nota que mostra agora que eu tenho 80% restante, até porque tem que fechar o 100%. Trabalhos online valem também mais 20% da nota final. E depois, a prova final vale 60%. Fechou? Então, ou seja, agora não está mais vermelho, restando zero, porque a somatória que deu 100. Quer dizer o seguinte agora, pessoal. A cada avaliação, eu vou te dizer se ela é de trabalhos em aula, trabalhos online ou prova. Ou seja, se eu tiver 2 trabalhos em aula, os 2 trabalhos vão ser somados e a nota dele vai ser 20% da nota final. Dos trabalhos online, vai ser somado todos os nossos trabalhos online que ele entregar, vai totalizar mais 20% da nota final. E a prova final vai ter peso 6. Então, se ele tirar 10, é como se ele tivesse 6 pontos do total aqui no caso, porque os outros 4 vão vir desses aqui. Então, ou seja, é uma maneira de vocês colocarem categorias para ponderar. Então, ou seja, se uma coisa vale mais que outra, faz dessa maneira. Se colocar total de pontos, bom, as categorias não vão ter mais funcionalidade, porque se eu fizer uma prova, que seria o mesmo caso de eu fazer uma prova valendo 6, um trabalho valendo 2 e um trabalho valendo 2. Eu coloco como total de pontos e já era. Porque nesse caso aqui a minha prova vai ter que ter pontuação de 0 a 10. O que o aluno vai receber é 60% desses 10 pontos como nota final. Então, para quem gosta de trabalhar com notas ponderadas, essa é uma sugestão. Para quem não quer se envolver com isso, basta colocar total de pontos aqui. As aulas notam que não foi perdido isso aqui, apenas não vai ser utilizado, porque essas categorias só serão utilizadas se eu estiver usando nota ponderada. Então, no total de pontos, eu crio uma prova valendo 6, trabalho valendo 2, trabalho valendo 2, total vai ser 10. Enfim, o aluno que acertar a nota máxima em todos vai ter 10, senão vai ter uma nota proporcional disso. Nota que quando eu troquei para trocar o total de pontos, já mudou aqui, tudo para 100. Quando eu voltar para ponderado por categoria, volta os 60, 20, 20 foram colocadas antes. Então, eu particularmente prefiro nas minhas aulas total de pontos, porque eu já sei exatamente quanto vale cada trabalho. Esse aqui vale 9, esse aqui vale 1, esse aqui vale 8, esse aqui vale 2, totaliza 20 pontos, divide por 2, média final é 10, fechou. Então, ou seja, facilita que o aluno já sabe o quanto ele está recebendo exatamente, porque ali não precisa também o aluno fazer cálculo de nota ponderada. Mas se o docente já está acostumado com isso e os seus alunos também, fica a sugestão de colocar dessa maneira aqui. E eu também gosto de deixar sempre marcado aqui para que os alunos tenham a visibilidade dessa nota. Vou salvar para ficar marcado. Enfim, são essas as opções que você tem de configuração de uma turma de Classroom. Não tem nada extra em relação a isso. Então, ou seja, não quero fazer uma configuração diferente, alguma coisa assim, não. O Classroom ele é bem simples em termos de possibilidades, mas ele é justamente essa simplicidade faz com que ele seja bem útil para gestão de turmas. Como eu disse, eu uso o Classroom para gestão de turmas online, para os cursos de extensão que nós organizamos como PETCC para a comunidade externa, para docentes e tudo mais, e também utilizo o Classroom para apoio às turmas presenciais. Então, ou seja, todo o material que eu mostro, slides, códigos de programação e tudo mais, por ser nossa área da computação, tudo fica no Classroom, que o aluno, quando ele precisar ter acesso àquela informação, ele se loga no Classroom e tem ali. Inclusive, algumas gravações de aula que foram feitas no passado ficam disponíveis também. No próximo ano, quando eu vou criar uma nova turma, eu clono essa turma de forma, então, a fazer com que os novos alunos tenham acesso ao mesmo material. Para finalizar, então, como é que eu faço a clonagem de turmas? Então, ou seja, eu volto para o menu turmas, clico nos 3 pontinhos aqui, volto para a primeira opção, turma, 3 pontinhos em cada uma das aulas. Vamos supor que essa turma que eu criei para teste agora no nosso curso, eu quero uma turma equivalente, eu vou na opção copiar. O mover seria basicamente como se fosse pegar aqui no drag and drop, por exemplo, e só alterar a ordem delas. Então, não é um problema, muita questão. Copiar o link do convite, pegar o link para divulgar para as pessoas, como nós acabamos de ver ali dentro. Editar vai ser editar o título, aqueles dados, metadados da turma, e o copiar, ele vai fazer uma clonagem. Então, eu vou fazer aqui, cópia do parte 2. Vou chamar novamente, manter as mesmas informações, copiar. Mesmo tempo que levou para criar na primeira aula a turma, o Google demora um pouquinho, pensa, etc e tal, vida que segue, e já vai aparecer a nova turma criada aqui, por exemplo. Nesse caso, pessoal, eu estou clonando uma turma. Então, eu tinha uma turma, clonei ela. Essa nova turma tem tudo o que a outra tinha. Vamos ver aqui que está.
um pouco lento aqui no caso. Cadê as informações? Ué, não clonou? Vamos repetir o processo, às vezes acontece. Copiar, vou botar cópia aqui, vou manter aqui. Nota que ele coloca a palavra cópia aqui só para finalizar. Então, aquele tempo básico para criação, algum problema deve ter acontecido no Classroom ali que impediu a clonagem, mas como eu estava falando, é uma clonagem, ou seja, tudo que tinha... Ah, ele estava terminando a outra, eu atropelei, agora eu tenho duas cópias aqui. Mas enfim, depois eu posso remover. Então aqui está a turma que eu acabei de fazer durante todo o curso. Aqui está a turma que eu clonei, que eu coloquei para curso de Google Classroom parte 2, então, ou seja, a primeira clonagem que eu fiz. Notem que o menu veio vazio, porque nada do que estava no menu vem para a nova turma, e tudo que estava no menu Atividades vem também. Então, ou seja, tudo que estava publicado no Atividades vem para cá. Por isso que eu prefiro condensar todas as publicações sempre no Atividades, e no mural são avisos particulares para essa turma. Por exemplo, sobre uma aula de amanhã, sobre um recado particular, por exemplo. Porque a próxima turma, esses recados do mural da turma anterior não eram úteis, por isso que o Google não está trazendo para cá, efetivamente. E aí, voltando para turmas lá, aqui vai estar outra turma. Então, essas duas cópias que eu acabei de fazer aqui, porque, enfim, a demora é um pouco mais do que os 5 ou 10 segundos que eu tinha comentado antes. E aquela ideia, não quero mais, eu posso arquivar. E ela sai daqui, ou seja, está me avisando, ó, a turma vai ser desvinculada, ou seja, quando eu arquivei, ela não vai mais estar visível aqui dentro. Quando eu der um arquivar, ela simplesmente saiu aqui. Mesma coisa que essa turma que eu fiz agora, vou arquivar também. Ele está avisando aos arquivos que estão no Drive vão permanecer. Nesse caso eu não tenho arquivo no Drive porque a turma estava vazia praticamente. Então, ou seja, eu posso remover as turmas ali e manter aqui somente as turmas que estão ativas nesse caso. Bom, pessoal, então isso aqui é o nosso Google Classroom. Foi criada uma turma teste, essa turma não vai ficar ativa aqui, eu vou acabar removendo ela ao final desse vídeo aqui, então seja só para mostrar como funciona. Então, basicamente com isso, face a criação de turmas. Um bônus para finalizar, aquela questão de como que um aluno vai entrar na minha turma, supondo que ele não tem o link, basta pegar o código, que é esse código que está aqui, que clicando nesse ícone maximiza-se, Ctrl C, claro que eu vou ter que estar com uma outra conta, por exemplo, mas indo para o menu turmas, mais participar de turma, só diz aqui, insira o código, aquele código foi dado. Nesse caso aqui vai dar um problema, né? Porque eu estou tentando entrar como aluno numa turma que eu já sou docente. Certamente, opa, não deu certo, não é possível participar, porque, enfim, um professor não pode ser professor e aluno na mesma turma. Mas se eu trocar de conta e entrar com a minha conta @gmail, conseguiria. Mas, enfim, não é o momento aqui, não tenho porquê. Basta o aluno entrar com esse código na tela do Classroom, mais participar de turma, digita o código e foi, ou entrar com o link diretamente. Então, pessoal, estou à disposição. Se tiverem qualquer tipo de dúvida sobre o Classroom, se vocês já utilizem ou pensem em utilizar, por exemplo, dúvidas, coloquem aqui nas postagens, responderemos prontamente, de forma, obviamente, que possamos contribuir com vocês para quem tiver interesse de utilizar o Classroom nas suas aulas, sejam elas remotas, sejam elas presenciais. Na sequência, teremos os próximos módulos, por exemplo, desse curso Ferramentas Google, nos quais outras ferramentas, até algumas citadas aqui ao longo do curso, serão apresentadas também em detalhes. Um abraço a todos e até a próxima aula.